No céu, silêncio. Por um breve momento, toda adoração cessa, e até os anjos param de cantar. O livro do Apocalipse, no capítulo 8, nos diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse é o silêncio antes da tempestade, o instante em que o universo prende a respiração diante do que está prestes a acontecer. As 7 trombetas estão prestes a soar, e com cada toque, o juízo de Deus avança sobre a terra. Mas mais do que destruição, essas trombetas revelam o amor justo e paciente de Deus, que ainda chama o homem ao arrependimento, antes do fim. Prepare o seu coração. Hoje vamos percorrer juntos os capítulos 8 a 11 do Apocalipse e entender o poder, o propósito e a mensagem espiritual das 7 trombetas. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Na Bíblia, as trombetas têm um significado sagrado. Elas eram usadas para convocar o povo a anunciar guerras, proclamar vitórias, ou chamar à adoração. Mas aqui, em Apocalipse, cada trombeta é um anúncio divino, um chamado de Deus à humanidade, um alerta para despertar os corações endurecidos. Antes de tocar a primeira trombeta, um anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro. Ele oferece as orações dos santos diante de Deus, e então lança fogo do altar sobre a terra. Trovões, vozes e relâmpagos marcam o início dos juízos. A oração dos justos e a justiça de Deus se unem, e o som das trombetas começa a ecoar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. Um cenário aterrador toma conta do mundo. A natureza se volta contra o homem. A terça parte das árvores e toda a erva verde são queimadas. Esse primeiro toque revela o juízo sobre a terra fértil, sobre tudo o que o homem planta e confia para sobreviver. É como se Deus dissesse: o que vocês têm sustentado sem mim, eu agora removo. A mensagem espiritual é clara. Não há segurança fora de Deus. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançada ao mar. O mar, símbolo de povos e nações, é atingido. A terça parte do mar se torna em sangue, morrem as criaturas marinhas, e os navios são destruídos. A montanha ardente pode simbolizar um império, uma força terrena que cai, provocando caos e morte. O comércio e a estabilidade global se abalam. Mais uma vez, Deus mostra ao homem que nenhum poder humano é inabalável. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A estrela que cai simboliza algo ou alguém que perde sua luz, um ser que corrompe o que antes era puro. O nome Absinto significa amargura. As águas, que antes eram fontes de vida, tornam-se amargas, venenosas. Assim é o mundo quando a verdade é corrompida, e o engano se espalha como veneno na alma das pessoas. Deus alerta: quando a fé é contaminada, a vida espiritual adoece. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. A luz se apaga parcialmente. O mundo mergulha em trevas, literal e espiritualmente. O brilho que guiava os homens desaparece. É o símbolo de um tempo de confusão espiritual, ausência de direção, frieza da fé. A humanidade se torna cega, andando sem rumo, por ter rejeitado a luz verdadeira, Jesus Cristo. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando o abismo é aberto, fumaça sobe e escurece o sol e o ar. Dela saem criaturas aterrorizantes, gafanhotos demoníacos, diferentes de tudo o que já existiu. Eles não destroem plantações, mas atormentam os homens que não têm o selo de Deus. Essas criaturas simbolizam forças espirituais malignas, liberadas para atormentar uma humanidade sem fé, sem arrependimento, sem esperança. O tormento dura 5 meses, mas mesmo assim, os homens não se voltam para Deus. Aqui vemos
o quanto a dureza do coração humano pode ser assustadora. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz, dizendo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos são libertos para liderar um exército de milhões. A terça parte da humanidade é morta. O rio Eufrates representa a fronteira entre o bem e o mal, o limite espiritual da rebelião humana. Esse exército simboliza as forças destrutivas, liberadas pela própria corrupção da humanidade, quando o homem rejeita a Deus e colhe as consequências de seus próprios caminhos. Mesmo assim, o texto diz: e não se arrependeram das obras das suas mãos. O coração do homem permanece endurecido. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Após tanto juízo, o toque final das trombetas não traz destruição, mas glória. É o anúncio do reino eterno de Cristo. As vozes celestiais proclamam que o tempo da injustiça acabou. Deus toma posse de seu trono sobre toda a terra. Os anjos se prostram, os anciãos adoram, e o templo de Deus se abre no céu. A arca da aliança é vista, símbolo da presença e da fidelidade eterna de Deus. As 7 trombetas são, sim, trombetas de juízo, mas também são trombetas de misericórdia, pois cada toque é um chamado de Deus. Voltem para mim antes que seja tarde demais. Elas revelam que, mesmo em meio à ira, a graça ainda fala, e que o plano de Deus avança até o dia em que Cristo será reconhecido como Rei sobre toda a terra. As trombetas nos lembram que o tempo é curto e que precisamos estar selados, firmes e fiéis ao Senhor. Querido ouvinte, as trombetas do Apocalipse não são apenas anúncios de destruição. São mensagens de alerta e esperança. Elas nos lembram que Deus está no controle da história e que em breve o reino de Cristo será estabelecido para sempre. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a esperança em Jesus e inscreva-se no canal Além da Visão para continuar descobrindo as profundezas, mistérios e revelações da Palavra de Deus. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.